Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é auxiliar de administração escolar de Minas Gerais. Estamos de volta para mais um Saeng Podcast, o informativo do trabalhador e do educador. Eu sou Felipe Drummond e novamente serei responsável por conduzir essa conversa que tem como objetivo trazer informações e transparência sobre tudo o que acontece no nosso sindicato, além, é claro, de tirar as dúvidas dos auxiliares de administração escolar. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe com seus colegas. E chegamos ao nosso 14º episódio do podcast. E no programa de hoje vamos falar de um assunto extremamente importante, o Setembro Amarelo. Antes de apresentar os nossos convidados, vou explicar um pouco sobre o que é este movimento. O Setembro Amarelo é uma campanha global que visa conscientizar e prevenir o suicídio. Criado em 2003 pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, a data foi aderida no Brasil em 2015. O movimento busca promover debates sobre a saúde mental, incentivando as pessoas a falarem sobre seus sentimentos e a procurarem ajuda em momentos de crise. Afinal, estamos falando do que para muitos é a doença do século, e eu falo isso mesmo após termos enfrentado uma pandemia. Para a gente poder tratar, de um assunto tão sério e importante como esse, o Saeng Podcast recebe hoje 2 convidados que possuem um vasto conhecimento sobre esse assunto. Recebo hoje a Norma Moreira de Oliveira, que é porta-voz e voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que fica em Belo Horizonte. Tudo bem, Norma? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, como você colocou a todos. E é uma grande oportunidade para a gente estar aqui para falar sobre esse tema e para divulgar o trabalho. Exatamente. Também recebemos hoje o professor e psicólogo Marco Antônio Alves Lobo, que tem mais de 30 anos atuando, ora em sala, ora clinicando. Tudo bem com o senhor? Bom dia, boa tarde, boa noite. Também um prazer estar aqui, espero enriquecer aí o debate para a gente trocar essa experiência junto aqui. Perfeito. E aí sim, igual a Norma falou, a gente vai poder falar muito sobre esse tema, um tema que é de extrema importância, É aquela doença silenciosa. E para a gente começar esse debate, eu queria que a Norma se apresentasse primeiro para o público e falasse um pouquinho de como funciona esse trabalho lá no centro. Então, Norma Moreira, eu sou voluntária do CVV há uns 25 anos. E como que o CVV desenvolve 2 trabalhos que a gente fala, que é do apoio emocional e prevenção ao suicídio. A forma que o CVV faz, é de ouvir as pessoas, ouvir de verdade, com respeito, com compreensão, com aceitação. E a gente faz isso por telefone, que a partir de 2015, quando o CVV foi chamado pelo Ministério da Saúde para ajudar nisso, a partir de uma estatística que chegou, falando na ocasião que 800 mil pessoas morriam de suicídio, o Ministério da Saúde chama o CVV, que já fazia isso, porque o CVV existe desde 62. E como que a gente faz? Ouvindo as pessoas. É um atendimento totalmente anônimo, sigiloso. E com a entrada do CVV nessa campanha do Ministério da Saúde, a gente conseguiu o número 188, que é totalmente gratuito, o que facilitou muito a chegada das pessoas até o CVV. Elas ligam a hora que elas sentirem vontade, a hora que elas estiverem tristes, deprimidas, precisando falar com alguém. Totalmente gratuito e é atendido por um voluntário. É 24 horas esse serviço? 24 horas. Uhum. Ah, muito legal. E você, professor, Professor Marco Antônio, como é que é trabalhar e lidar diretamente com esses casos, de depressão e possível autoextermínio? Sim, tem, como você disse, no início, a prática vai fazer 33 anos de prática clínica. E é um trabalho, assim, paralelo um pouco ao CVV, que é um trabalho que eu conheço muito importante, é a escuta, só que já é uma escuta individualizada. O paciente chega até a mim, não só, e hoje a gente está falando especificamente do Setembro Amarelo, mas em outras questões emocionais, e o meu papel é dar esse suporte de escuta, diferente do trabalho que eles fazem lá, mas uma escuta individualizada. Legal.
Agora eu vou fazer uma pergunta e vocês fiquem também bem tranquilos para responder, cada hora do jeito que vocês acharem mais fácil. Qual que é o papel da conscientização e educação no combate do suicídio, né? Porque a gente fala que esse problema acontece, normalmente a gente já está nas pontas, quando a pessoa já está, mas também existe o trabalho preventivo, né? Como é que é feito esse trabalho de prevenção? Então, a gente sempre tem aquele mito, né, e tabu, se falar sobre suicídio aumenta, estimula. Só que quando chegou essa pesquisa, né, 2015, 800 mil pessoas morrendo por ano, a gente falou, opa, ninguém fala e está acontecendo. Então, a gente fala que o Setembro Amarelo é um trabalho realmente de conscientização que todos nós podemos ajudar nessa campanha. Conversando, desmistificando tabus, quebrando tabus, né, e abrindo para uma compreensão maior, porque acontece, né, pela nossa experiência de CVV, das pessoas acabar tirando a vida por não poder falar sobre o que está sentindo. Então, quando eu reúno um grupo para fazer uma roda de conversa, não contar a forma como a pessoa suicidou, mas conversar, compreender, entender um pouco mais sobre essa dinâmica. Entender que né, às vezes a pessoa, tem tanto dinheiro, é casado, por que fez isso? Mas o suicídio é multifatorial, né? Então, é a gota d'água que às vezes leva a pessoa a esse processo. E quanto mais pudermos conversar, conscientizar a população que é possível ajudar um pouco nessa prevenção, a ideia e a proposta é que a gente diminua a taxa. E muitas vezes ele é silencioso, né? A gente fica sabendo e você às vezes se assusta, né? Mas como que aquela pessoa cometeu esse ato? Ele era tão alegre, brincalhão, às vezes era o mais brincalhão da turma. Então, a gente tem que ficar muito atento. Eu, coincidentemente, hoje, mais cedo, antes de vir para cá, eu fui dar uma palestra na escola. Minha esposa é professora e ela me chamou para dar uma palestra sobre bullying com as crianças de 10, 11 anos. E alguns me perguntaram sobre o Setembro Amarelo. Então, você vê, desde pequenos, eles já escutam, né? Então, o que a gente propôs lá na escola? Um trabalho de divulgação, de conscientização, falando do bullying, mas que pode gerar e reverberar nessas outras questões importantes, né? Eu vi recentemente um estudo, eu vi lendo sites e tudo mais, porque é um assunto que me interessa, até porque eu já tive algumas crises de ansiedade na minha vida, em que fala assim, todo mundo pode ajudar alguém com 8 minutos. Porque é o tempo que normalmente a pessoa precisa para ela conseguir respirar e voltar para a consciência dela no momento de crise. Né? E eu tenho um amigo que ele tem depressão. E aí eu já coloquei para ele, algumas vezes eu falo assim, velho, quando você tiver qualquer coisa, me liga. Mas é 3 horas da manhã. Me liga. O máximo que você vai conseguir é eu não te atender ali, mas ao mesmo tempo de manhã, assim que eu acordar, eu vou ver e vou tentar retornar. Mas assim, eu me coloco à disposição muito para as pessoas, os meus amigos próximos, terem esse momento de eu preciso falar, eu preciso jogar isso com alguém para eu poder pelo menos tentar sair desse buraco. Né? Eu não sei se esse estudo ele é real, e é até uma pergunta que eu ia te fazer, se funciona mesmo, de saber mais. Mas é muito nesse sentido de ter pessoas próximas com condição de acolher e de escutar. Não é nem para falar, mas muito para escutar, porque às vezes é aquilo ali que pode salvar a pessoa que está no precipício, né? Que a gente pode falar. Eu não sei assim. se vocês já ouviram falar, né? E já tiveram conhecimento, pós-pandemia, ficou muito evidente a questão da psicologia, né? Do trabalho do psicólogo, como que as pessoas hoje estão buscando mais, o preconceito diminuiu, né? É importante, às vezes, aquela pessoa que tem dificuldade, ela faz uma ligação anônima, só uma palavra de conforto que ela escuta já ajuda. Mas aquele que consegue buscar ajuda profissional, isso melhorou demais pós esse período que a gente teve pesado, né? De pandemia, todo mundo em casa. Então, acho que isso melhorou, mas a gente tem que continuar a ficar atento, né? E deixar esse canal aberto para essa troca, né? Uma coisa que você colocou todo ano o Setembro Amarelo, a gente traz um tema. E desse ano é exatamente isso. Atenção acolhe. Porque às vezes a pessoa não está legal e a gente está passando por ela. Às vezes ela demonstra alguma coisa na fala, na postura, e a gente não presta atenção. Eu acho que é um pouco disso que você falou para o seu amigo, né? Entrou numa crise, busca alguém que está atento, que te ajude,
porque a gente só precisa falar, né? Não é minimizando, mas eu preciso falar sobre o que eu estou sentindo. E está muito difícil isso hoje, né? Eu poder falar sem ser julgada, sem ser criticada, sem alguém me dar uma receitinha, sem minimizar a minha dor e às vezes até para me acolher mesmo. Ah, Norma, larga isso para lá. Não é largar isso para lá, né? É me ouvir, me fazer sentir pertencendo. É isso. E aí, falando diretamente do trabalho lá no CVV, como que é feito esse trabalho? Porque a gente fala muito na ponta, mas tem também a parte de prevenção, que é melhor do que quando a gente precisa remediar em qualquer sentido. E qual dos dois casos que vocês trabalham que seja mais complicado? É na prevenção ou é já lá na ponta mesmo? O trabalho é totalmente sigiloso, né? Então, assim, 2021 a gente teve a estatística de 3 milhões de chamadas. Eu não falo que é 3 milhões de chamadas de pessoa com ideação suicida. É 3 milhões, eu costumo colocar 3 milhões de chamadas de pessoas querendo ser ouvidas, querendo ser acolhidas. E se é o caso, né, de chegar alguém com ideação, a gente vai fazer essa escuta compreensiva, essa escuta reflexiva, essa escuta de acolhimento. E é interessante quando quando o CVV foi para o TikTok, adolescente me ligava, ou ligava para o CVV e falava, é sério que vocês fazem isso? Falei, isso o quê? De ouvir a gente? Falei, é. Mas é sério mesmo? Eu falei, experimenta, me conta alguma coisa sua que vai ficar só comigo e que você não fala com mais ninguém. Né? Então, a gente trabalha, nós somos voluntários treinados para fazer essa escuta compreensiva, respeitosa. O que é compreensiva? Eu vou buscar compreender o que a pessoa está falando. Respeito é porque eu não tenho a medida do sentimento do outro, ele sente dentro da medida dele e a gente precisa compreender. E aceitar, porque eu falo, se o voluntário de CVV, alguém liga falando que vai chutar o balde, e a gente sabe que são alguns sinais, eu falo, se o voluntário de CVV não fala não. Porque se eu falar não, eu estou fechando a última oportunidade que ele tem de conversar. Então, eu vou conversar com ele sobre isso. Fala para mim o que é isso, como que iniciou isso, conta para mim, para que ele possa sentir sendo acolhido. Então, a gente faz a prevenção, né, todo o tempo que a gente está ouvindo, que a gente está acolhendo, a madrugada inteira. Eu falo que a dor não tem hora para bater, então sempre tem alguém lá disponível. E é uma conversa sem julgamento, né? É uma escuta Total. sem julgamento. É, né? que faz toda a empatia, diferença. né? E, professor, do lado também de quem clinica e também dá essas idas às escolas e está envolvido na parte com jovens, né? Qual que é a importância do diálogo sobre a saúde mental nesse ambiente, né? Tanto seja trabalhando, mas também no lado educacional. Eu tenho uma experiência também em sala de aula. Sala de aula eu já trabalho com adulto. Hoje eu ainda trabalho com idosos. E é um tema recorrente também, né? A gente trabalha a questão... A minha abordagem é humanista existencial, então essa questão de qual é o seu propósito. Então eu tenho hoje alunos de 70, 80 anos de idade com sonhos, com propósito de vida, com sentido das coisas, né, que eles almejam. Então a gente abre esse caminho e esse canal para essa troca com eles, né, de mostrar que ficou aposentado e a vida não acabou. Então muitos falam, depois da aposentadoria que minha vida começou. Então, isso é muito, muito gratificante dentro de sala de aula com eles. Isso é legal demais. E quais são as principais, no ponto de vista dos dois, aí eu vou ampliar a conversa para ambos, quais são as principais barreiras e preconceitos que vocês acham que as pessoas ainda enfrentam hoje? Porque a gente está falando que hoje as pessoas falam, né? Assim, hoje a gente tem aquele costume de falar, hoje está acontecendo mais. Talvez não. Talvez é porque antigamente as pessoas tinham vergonha de falar. Durante muitos anos isso foi tratado como uma fraqueza, né? E aí eu acho que a gente já desmistificou essa questão de ser uma fraqueza e com isso mais pessoas estão falando, né? Recentemente a ESPN começou a fazer um documentário sobre o Richarlison, não sei se vocês acompanham. A psicologia esportiva. Isso, porque o Richarlison, pós-Copa do Mundo, em que ele viveu o melhor momento da carreira dele, ele sofreu com depressão e ficou praticamente um ano sem fazer gol pelo time dele, e ele assumiu. Ele foi às redes, foi às mídias e falou, eu tô com depressão. Eu pensei que era o fim para mim ali, porque realmente eu saí de um momento que eu era o cara, o ápice da minha carreira, jogando uma Copa do Mundo, fazendo gol, que foi eleito o mais bonito da Copa, da última Copa,
e, coincidentemente, logo depois ele vem com isso, né? Então, quais que vocês acham que são esses... A própria Rebeca Andrade, agora, recentemente, deu um depoimento muito bonito, né? Ela foi agradecer todos os profissionais e ela reiterou mesmo o trabalho da psicóloga dela. Como que essa base anterior deu força para ela, porque é muito bonito você ver o atleta conquistando tudo, mas a que preço que foi isso? Né? Então, eu acho que... Desculpa, eu cortei aqui, mas eu acho que, para a minha área da psicologia, acho que melhorou bastante a questão do preconceito, de que antigamente se falava psicologia para doido, é quem tem problema. Hoje as pessoas entendem que buscar ajuda na psicologia é um trabalho também de autoconhecimento, não necessariamente você está vivendo algum conflito. E aí a gente está lá para dar esse suporte, para caminhar junto, né? O terapeuta, na minha visão, ele não resolve o problema de ninguém, mas ele caminha junto dando suporte. É isso que eu vejo, assim. E é isso, né, professor? A gente fala, e eu ouço através das pessoas que ligam para o CVV, a minha família não consegue mais me ouvir, meus amigos não conseguem mais me ouvir, me manda fazer futebol, me manda participar do grupo terceira idade, me manda dançar. Se eu desse conta de fazer isso, eu estaria lá. E é aquela frase feita, mas que para mim tem muito sentido, a depressão é a dor da alma. Então, eu posso estar aqui sentada conversando e estou com o processo, né? Eu não trago escrito na testa que eu estou deprimida. Né? Então, é o respeito que a gente precisa ter com as pessoas, até para que elas busquem tratamento, para que elas busquem realmente se cuidar, porque às vezes no CVV, né, eu falo como voluntária, a gente tem pessoas que à noite, elas ligam para a gente, quase todas as noites, e falam assim, que bom que vocês estão aí, porque eu tenho segurança que se eu não conseguir dormir, eu posso ligar e tem com quem conversar. Então, é esse respeito que a gente tem com o momento da pessoa, com a dor, e qualquer um de nós pode ter isso em algum momento. E posso te fazer uma pergunta? Sim. Curiosidade. Vocês têm também um suporte para vocês, né? Temos. Né? Aguentar, né? É pesado, né? Então, quantas noites você atende? É um plantão por noite. Um plantão por Desculpa, noite. é um plantão por semana. Um plantão por semana, correto. E tem a turma que a gente fala que é a turma do Corujão, né? Que trabalha de 23 às 3 e outro grupo de 3 às 4. Né? Então, de 3 às 7. Então, assim, na nossa formação enquanto voluntária, a gente treina muito, a gente simula muito. E tem todo um grupo de colegas que já tem mais tempo para nos dar esse suporte. Dá um apoio, né? E uma outra coisa, assim, a gente brinca e fala, não leve CVV para casa. Então, se eu atendo e eu faço um atendimento que me impactou, eu deslogo o telefone e 1h da manhã, meio-dia, 2h da tarde, eu ligo para um colega. Ah, perfeito. Que eu falo assim Importante. com o pessoal. Eu sou facilitadora, né, de treinando pessoas para vir ser voluntária. Eu falo assim, olha, se eu acredito na filosofia do trabalho para o outro, eu tenho que acreditar para mim também. E engasguei, eu preciso conversar com alguém sobre isso. E aí a gente acolhe. Sim. Se a pessoa não dá conta e tudo, a gente tem todo um processo de acolhimento do voluntário, né, de escuta, né, de entender o que é que ele está vivendo. Perfeito. E no caso, com a experiência que ambos já têm nessa área, como que as pessoas podem entender os sinais da depressão, né? Assim, porque às vezes as pessoas falam, mas também tem aquelas pessoas que não falam. E pessoas próximas podem identificar, né? Assim, tem algum desses sinais que vocês... Como acho que a Norma falou há pouco, né? Ficar atento, principalmente à família. Porque às vezes o adolescente ou o próprio adulto, ele não fala, mas ele age. E aí o corpo fala o tempo todo, né? Então, não era tão isolado, está ficando muito isolado, principalmente se for criança e adolescente. A criança começa a não querer ir para a escola, já é um sinal, né, que está acontecendo alguma coisa. O padrão que ele tinha de comportamento está diferente, então já pode ser um pequeno sinal. Né? E a família ficar atenta, abrir esse canal de comunicação, de abertura, né? E se precisar procurar ajuda. Você concorda? Fantástico. Ou tem alguma outra ferramenta? Para mim é o caminho abrir esse canal de comunicação. Né? Porque às vezes, tá lá no quarto, mas deixa, ele é emburrado mesmo, ele não conversa. Ok, que seja, mas assim, oi, tá tudo jóia? Se você quiser conversar, eu tô aqui. Tá? Mas sem crítica, sem julgar, né? Sem falar, você tem que falar comigo porque você não tá bem. Não é isso.
né? Eu estou sentindo que você está diferente, estou aqui, tá? Qualquer coisa que você quiser conversar, vamos embora. Então, é prestar atenção mesmo. Nós não estamos fazendo isso. A humanidade, né? Estou exagerando, mas não é não. Eu trabalho numa empresa e as pessoas... Oi, Norma, assim, o tempo todo, né? Eu chego triste, não olha. Norma brinca sempre, Norma parou de brincar, não olha. Né? Um bom dia, eu falo, esse lance de me dar bom dia e seguir, eu não respondo não. Porque se falar bom dia, para me ouvir falar. Né? Eu não vou fazer um discurso, mas me perceba. Isso faz toda a diferença. Eu acho que eu sempre chego eu trabalho hoje tanto no sindicato, na parte da manhã, e de tarde eu trabalho na Itatiaia. Eu chego, eu dou boa tarde para todo mundo, cumprimento, pego na mão de todo mundo, é uma coisa minha. E quantas vezes eu já não escutei de colegas que falam assim, isso que você faz é tão legal, eu falei assim, eu não faço nada. Eu literalmente, eu só tô cumprimentando o pessoal que trabalha comigo, que eu vou ficar 8 horas do lado, né, tipo assim, conversando. Porque eu acho que é básico, eu acho que são coisas, igual eu falei, que eu deixo meu telefone disponível, mesmo de madrugada, eu só tiro do toque, mas o vibrador eu deixo ali porque eu quero estar apto para ajudar quem precise de ajuda, porque ninguém liga 3 horas da manhã para alguém, a não ser que precise. Né? Eu acho que todo mundo tem consciência disso. Né? E já que a gente falou também muito de como identificar e tudo mais, depois que a gente identifica, né? Quais são as principais ferramentas e recursos que a gente tem para essas pessoas poderem lidar? O CVV é isso, né? Ele é uma ferramenta de escuta também, mas tem outras ferramentas que existem no mundo assim, que podem ajudar uma pessoa que já está num momento de crise? O CVV não indica, né? Mas ele está disponível para ouvir todo o tempo. Mas eu falo muito. Não, pode ligar quantas vezes precisar. Mas eu entendo, através desse estudo, que, assim, hoje já é possível, né, quebrando um pouco dessa questão de tabu, que é doido que procura psicólogo, psiquiatra, né, abrir as portas, né, permitir que o outro chegue, ou estimular a pessoa. Busca, gente, de repente é só uma coisinha. Isso não é absurdo, sentir isso não é absurdo, não é coisa de doido. Eu ainda brinco e falo, doido não sofre, doido vive o processo dele. Agora, a depressão não. A depressão, ela vai corroendo mesmo, né? E ela chega, né? A questão é uma das comorbidades da ideação suicida, porque ninguém aguenta essa dor. E não é acolhido nessa dor, então vai perdendo, assim, o gás e quer ficar livre da dor. E muitas vezes a gente precisa do apoio médico também. Também sem preconceito. Eu não sou contra a medicação. E, às vezes a medicação é um aliado ao meu trabalho, né? Eu trabalho com médicos, psiquiatras em parceria, porque às vezes ele precisa desse apoio, até para depois ir tirando a medicação, mas a medicação adequada, com a dose adequada para a questão pessoal da pessoa, né? A gente tem que ficar atento a isso também, né? Fora CVV, né? Claro que lá a gente não faz, mas às vezes com amigos... eu vou ficar viciada. Eu falei, tem problema ficar viciada em alguma coisa que vai te fazer bem? Tem água na sua casa? Tem. Bota o comprimido, joga água e sai pra vida. E deixa ele tudo bem. Tudo por um tempo, né? A gente traz isso. Eu não quero ficar viciada. Eu falei, é o que você precisa para ficar bem. E hoje a gente tem muitas coisas, muitas medicações naturais também, que dão um efeito legal. Sim. Né? Mas basicamente o trabalho que ela faz, que eu faço, é o acolhimento. Eu acho que isso aí é a principal ferramenta. É a principal. Né? É acolher, escutar, receber e ter empatia. Eu acho que isso aí já é um caminho muito importante. E pensando tanto no âmbito, né, social, mas também corporativo e de escolas, vocês veem alguma forma de promover também a cultura, né, de acolher, o suporte psicológico estar presente, a importância disso também dentro desses ambientes, porque a gente fala de uma empresa, às vezes, que tem 300 pessoas trabalhando, a gente fala de uma escola que são 1.000 alunos, né? Tipo assim, se a gente está falando amplamente que na sociedade isso acontece e atinge, às vezes, 3 milhões de ligações por mês, então acredito que está dentro de qualquer ambiente que tenha mais de 5 pessoas, até menos, assim, já deve poder ter a chance disso, né? Como é que vocês veem estratégias para ter esse propósito ali dentro também de empresas e escolas? Hoje eu conheço grandes empresas que têm essa preocupação. Então, tem um trabalho com a equipe de assistente social que faz esse diagnóstico, encaminha
E eles têm, ao longo do ano, vários trabalhos específicos. Eles levam pessoas para dar palestras, para fazer treinamento. Inclusive, eu sou parceiro de uma grande empresa e eu acho super legal o trabalho que eles proporcionam, que eles dão em parceria comigo e com outros colegas. Eles pagam 50% do atendimento para o funcionário, desconta na folha dele. E, assim, isso dá uma opção a mais, porque a gente sabe, né? Hoje é difícil, às vezes, o acesso para todo mundo, né? Uma psicologia clínica particular. E lá a gente tem uma demanda muito considerável, sabe? Assim, de procura, através dessa parceria que a gente tem, desse incentivo da empresa. Eu acho que a prevenção, né, é o canal, porque eu sou empresária, se eu trabalho nesse processo de prevenção, roda de conversa, facilitar o acesso, eu vou ter o profissional mais tempo comigo, mais inteiro. Né? Então, é só uma questão de mudança. Roda de conversa em escolas. Né? Uma vez eu conversando numa escola, eu falei, gente, vocês não perdem tempo, vocês ganham tempo. Né? Uma vez por mês. Não, não está. Né? Se vocês 40 minutos, hoje é dia de roda de conversa. Pronto, comece a estimular nas pessoas falar e compreender e serem ouvidas. E isso resolve-se, né? Ou ajuda. Desculpa. E as empresas hoje estão preocupadas com a questão do burnout, né? A atividade hoje que está adoecendo para não chegar nesse limite. Então, é mais barato para a empresa treinar e cuidar do seu colaborador do que você demitir e contratar outro. Com certeza, né? Com certeza. E aí, a gente encaminhando aqui para o final também desse episódio do podcast, a gente até falou brevemente, mas eu queria focar muito também na importância da gente falar no preconceito que a gente ainda enfrenta e também o medo que as pessoas têm de buscar uma psicóloga, um psiquiatra, e especialmente, aí eu vou entrar nesse assunto, os homens, né? Acho que o homem tem ainda um problema maior, que é a questão que a gente falou, que é a fraqueza, né? Como quebrar esse tabu também, que ainda hoje existe? Ainda é forte, a questão do masculino. Agora a gente vai entrar... Agora é o Outubro Rosa. Mas quando entra no Novembro Azul, aí começa. Aí a gente recebe aí nos WhatsApps as piadinhas, né? E conheço adultos que são fechados com essa questão, porque o homem parece que ele foi criado com essa coisa da fortaleza, né? O homem é forte, o homem não pode sentir dor, o homem não chora e o homem não procura ajuda. A mulher é diferente, ela desde pequena ela procura ajuda e ela sabe que ela precisa cuidar da prevenção, né? Então, uma questão cultural, eu sinto que melhorou bastante, mas é uma questão que a gente precisa ficar de olho nela, né? De quebrar um pouco esses tabus. E o homem pode chorar sim, por que não? Né? Isso eu sempre falo também. E não vai deixar, né, essa questão machista que é nessa cultura, né? Então, é importante, às vezes, a gente abrir esse canal. Lá, só fechando, né, lá onde hoje eu ministro as disciplinas, lá na universidade, para os idosos, 90% mulheres. E é um número muito reduzido de homens. A gente luta para trazer o homem, porque tem essa coisa do preconceito. Ah, mas eu aposentei, eu vou lá fazer o quê? E lá a gente tem uma gama de atividades. Não é ficar tricotando e tomando chá, entende? É construindo conhecimento. E tem mudado um pouco, a gente percebe que está melhorando. Então, a gente ficar de olho nisso aí, né? Você também percebe quando você faz alguns atendimentos, que você acolhe alguém que tem ainda muito esse tabu da sociedade mesmo presente, de que homem não pode isso tudo? É isso que vocês estão falando e eu lembrando, né, de plantões que eu dou. Eu falo interessante, né, o quanto o anonimato ajuda, né, porque, e aí as falas, né, dos homens, assim, homem não chora. Teve um que falou, homem não chora. Eu falei, mas aqui você pode chorar, eu nem sei quem é você não sabe quem sou eu. Não tem problema nenhum. E eles fazem dessa dor mesmo de não poder falar. Então, quando vai chegando, né, esse copo d'água vai enchendo, né? Até tem uma estatística que mulher tenta mais e homem age mais, né? Porque eu falo, mulher chora, dá piaça, birra. E é uma forma, o homem não. Quando essa dor explode, né? Ela explode de uma vez, porque ele não pode falar sobre sentimento. Eu costumo falar porque, graças a Deus, eu tenho um grupo de amigos que a gente é só falar assim a palavra sério. Vou falar sério.
E aí você pode mandar qualquer coisa que todo mundo ali debate sobre qualquer assunto. São todos jornalistas, nós formamos juntos, uns estudaram à noite, outros de manhã, mas a vida nos uniu como amigos, né? E é muito legal porque eu falo assim, é de longe o melhor grupo que eu tenho de WhatsApp de vida, assim, por conta disso. De não ter julgamento, de poder falar sobre qualquer assunto e poder desabafar. Algumas vezes a gente já ajudou um ao outro, igual teve recente, assim, 1 ano e pouco atrás, um amigo meu estava tendo crise de ansiedade. E aí ele mandou lá no grupo, não sei o que, eu falei assim, velho, onde você tá? Ele, tô passando aqui no Boulevard, eu falei assim, você vai entrar aí, que ele anda de moto. Você vai entrar e vai parar a moto, eu tô saindo de casa agora, tô indo te buscar aí. Qualquer coisa te leva na sua casa, amanhã você dá um jeito de buscar a sua moto, mas não anda porque você tá ruim. Você tá mal. Tipo assim, o cara de moto. Então, se ele der uma titubeada, né, ele pode fazer alguma coisa que ele se arrependa, ou até que nem tenha tempo de se arrepender. Né? Então, assim, acho muito legal quando vocês falam que a gente pode se abrir, porque eu não tenho esse problema, mas eu sei que muita gente tem. Eu sou um livro aberto, como eu falo com meus amigos, né? Eu conto tudo, converso tudo, eu acho que é isso, né? Assim, acho que o que a gente pode fazer, seja para combater ou seja para... Eita, gente, perdi a palavra. Quando a gente não quer remediar... quando a gente quer fazer a prevenção, acho que é muito isso. Porque você bota para fora ali, pronto, você tem outras pessoas que podem te ajudar a resolver um problema que era só seu. Né? Acho que... E o que você fez com seu amigo foi o acolhimento. Né? Sem saber, abrir né? o canal. Assim, especificamente falando, eu não sabia que eu estava fazendo certinho. Você abriu o canal e ele aceitou, e ele parou. Aí, fantástico. Levei ele em casa, a casa dele era Parabéns. até longe e tudo mais. Ele, não, eu te pago como se fosse eu. Que pagar? Você vai resolver, depois você vai ter que pegar um Uber para você buscar sua moto amanhã. Mas hoje você relaxa aí, qualquer coisa você me liga que eu volto e tudo mais. Mas foi um dia que ele mesmo depois falou assim, velho, você não sabe o tanto que você me ajudou aquele dia. Falei assim, velho, você é mal amigo, sabe ele cara. o quanto que você também se ajudou. Né? Exatamente. Que é terapêutico para os dois. A gente fica bem, né? Quando a gente faz o bem, a gente fica bem, né? Então, para a gente ir para o encerramento do nosso podcast, queria deixar aberto para a Norma as considerações finais, o que você quiser falar, se quiser passar novamente o serviço, né, do CVV, para todo mundo que está nos escutando também poder ter esse auxílio e saber que existe esse acolhimento 24 horas por dia. Então, só trazer uma fala de um dos fundadores, quando o CVV fez 50 anos, em uma entrevista perguntaram para ele, né, quantos anos mais o CVV vai durar? Ele falou, não sei, mas o CVV foi feito para acabar. Porque quando as pessoas souberem ouvir umas às outras, não vai precisar de CVV. Até lá, nós estamos aí no número 188, totalmente gratuito, sigiloso, 24 horas por dia. Sempre vai ter um voluntário disponível para acolher, para ouvir, para respeitar. E a gente usa, né, um termo que é acreditar na capacidade do outro. Então, eu não vou dar conselho, eu não vou julgar. Eu sei que, enquanto ser humano, a gente dá conta. Só que tem hora que a gente precisa mesmo de saber que tem alguém ali disposto a estar com a gente. Muito obrigado, Norma. Bonito seu Eu trabalho. que agradeço. Isso que eu ia falar. E a gente agradece como sindicato e como pessoa o trabalho que vocês prestam para todo mundo, viu? Nós agradecemos a oportunidade de estar divulgando, porque o CVV tem 62 anos no Brasil, 47 em Belo Horizonte, e ainda é muito, muito pouco conhecido. Professor Marco Antônio, primeiramente, muito obrigado também. Eu que agradeço. E suas considerações finais? O que eu acho que a gente deixar como não é nem um conselho, né? Mas procure ajuda. Né? Não tenha medo de procurar ajuda para o seu amigo, para o profissional. Fale o que você está sentindo. Né? Porque a partir do momento que você coloca isso para fora, né? Faça a ligação. Não deixe ficar para dentro, guardado. Né? Eu acho que às vezes só de colocar para fora já dá um alívio, um certo alívio. E aí a gente consegue, sei lá, ir minimizando essas questões. Né? Então procure ajuda. Perfeito. Gente, queria agradecer a todo mundo que está nos escutando, está nos ouvindo. Que vocês continuem acompanhando o nosso programa, continuem sintonizados para os futuros episódios. A gente está agora numa fase que a gente está trazendo temas que são muito importantes para a sociedade, temas que no mundo inteiro há uma conversa atual, né, sobre tudo isso. E que vocês continuem nos mandando perguntas, nos mandando tema e compartilhando com os seus colegas. Saeng Podcast, o podcast do trabalhador, o podcast do educador.